Bom dia. Tudo bem com você? Dormiu bem? Amém. Vou pedir que todos os irmãos que estão em pé, exceto o acolhimento, tá bem? Sente-se. Esse é o momento que nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E nós queremos que nessa manhã o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Muito bem, o tema da mensagem: primícias, a chave para a transferência de riquezas. Você pode repetir? Diga: primícias, a chave para a transferência de riquezas. Mais uma vez: primícias, a chave para a transferência de riquezas. Queridos, nós estávamos em um jejum essa semana. Quando eu falo nós, o presbitério e também alguns pastores, aqueles que não estavam envolvidos em um trabalho da administração, nós tiramos um tempo de jejum. E também o pastor Geraldo pediu que eu compartilhasse neste domingo a palavra, porque a partir desse domingo até dia 31, nós queremos desafiar você nessa questão das primícias, tá? Então, essa mensagem, eu creio que foi preparada pelo Espírito Santo de Deus para você. Eu não sou pregador de prosperidade, eu sou um pregador que prega os princípios da palavra de Deus e procuro viver debaixo da infinita graça e misericórdia do Senhor. E também eu não tenho palavras persuasivas para você neste culto, mas eu quero te entregar uma revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo que nos convence. Então, eu não quero aqui expor vários versículos da Bíblia para que você saia daqui convencido pelos versículos, porque também é a palavra, não é? E mesmo assim a gente não tem tempo para fazer isso, mas eu creio que quem convence é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, primícias, a chave para a transferência de riquezas. Esses últimos dias, vários irmãos me procuraram, ou alguns irmãos me procuraram, e também eu fiquei sabendo até de alguns outros irmãos que estavam muito, no certo sentido, preocupados e aflitos com relação à crise, tudo isso que tem acontecido no Brasil. E alguns até um tanto quanto desesperados, pedindo oração. Claro que nós oramos, alguns preocupados com seus negócios, até com os lucros, com aquilo mensal que vendiam, não caiu assim, no certo sentido, pela metade, alguns até explicando. Algum outro irmão preocupado até também com o seu emprego, porque gera essa insegurança numa crise, mas nós acreditamos que você está em Cristo, amém? Glória a Deus, nós estamos em Cristo. Agora, antes de começar a expor propriamente a palavra para este domingo, culto de celebração, eu vou pedir que você mesmo assentado, eu quero fazer uma oração inicial para você. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo te dê revelação e compreensão sobre as primícias.
Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, todos aqueles que estão debaixo do som da minha voz, eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando um entendimento, uma compreensão. Como falei agora há pouco, não é eu que tenho que convencer, mas é o Espírito Santo, é tu, precioso Espírito Santo, que convence. Eu não estou aqui para fazer absolutamente nada, a não ser esse instrumento usado em tuas mãos, e que esse tempo, Pai, da tua palavra, cada um possa sair daqui realmente convencidos que a chave para a transferência de riquezas se chama primícias, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Então, queridos, nos últimos dias vivemos uma crise sem precedentes, uma crise moral. Essa crise moral, qual a gente vê claramente que os valores da moralidade estão totalmente invertidos. Uma crise política que, se você acompanha um pouco os noticiários, você vai ver esse mar de lama, principalmente aqui no Brasil, que está envolvido o quadro político. E essa crise moral, essa crise política, acarreta e gera uma crise econômica que abrange todo o segmento da sociedade, todo o cidadão, aquele que trabalha, aquele que tem a sua renda, o seu negócio, o seu emprego para sustentar a sua família e viver de uma maneira digna através do seu trabalho. Então, como povo de Deus, devemos fazer uma aliança que possamos ver as coisas acontecendo na nossa vida, aquelas coisas que achávamos que seria impossível acontecer. Eu creio que o Espírito Santo quer que hoje façamos uma aliança neste lugar, para que possamos experimentar os milagres, as maravilhas desse Deus do impossível na nossa vida. Amém? O padrão bíblico para o investimento é 100 vezes mais. Quando você tem esse entendimento, essa compreensão de tudo aquilo que você investe no reino de Deus, você recebe 100 vezes mais. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que o investimento que você faz é de 30 a 60 e até 100 por um. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que Isaac, ele foi abençoado grandemente, e de tudo aquilo que ele tinha foi multiplicado 100 vezes mais. Agora, eu pergunto para você, você quer entrar nessa de ser grandemente abençoado por Deus? Quem quer, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Você acredita que nos últimos dias Deus quer fazer uma grande transferência de riquezas para a sua vida? Amém? Você crê nisso? Então vira para pelo menos 3 irmãos aí que está do seu lado, da direita, da esquerda, e o de trás, diga mesmo assim, pega na mão dele e diga mesmo assim, eu estou nessa, eu estou nessa, eu estou nessa. Amém? Agora aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Provérbios 13, 22. Provérbios 13, 22 diz: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas
a riqueza do pecador é armazenada para quem? Para os justos. Olha só, isso é uma promessa da palavra de Deus para mim e para você. Vou repetir, Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. O homem bom deixa a sua herança para os filhos e também para os netos. Mas a riqueza do ímpio, do injusto, do pecador é armazenada para mim e para você. Amém? Então, pega essa promessa, marca aí na sua Bíblia, porque você vai se alimentar dessa promessa da palavra de Deus. E eu creio nisso, porque a Bíblia, ela está dizendo, a Bíblia está dizendo que a riqueza do pecador será armazenada para o justo. Se a Bíblia diz, eu tenho que crer. Agora, a palavra-chave para receber esta transferência de riqueza se chama primícias. Diga primícias. O que é primícias? Segundo o dicionário Aurélio, primícias é os primeiros frutos, as primeiras produções, os primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiro gozo, começos e prelúdio. Agora, a definição bíblica para primícias é a primeira parte de algo. Primícias na Bíblia quer dizer a primeira parte. Diga, primeira parte. É a primeira parte de algo. Provérbios 3, 9 a 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mais uma vez, repetindo, Provérbios 3, 9 a 10. Honra, a Bíblia diz que devemos o quê? Honrar a quem? Ao Senhor. Com o quê? Com os nossos bens e também com as primícias, com os primeiros frutos, a primeira renda de tudo aquilo que nós temos. E aí, olha só, se encherão fartamente os teus celeiros, não só se encherão, mas transbordarão de vinho os teus lagares. Agora, o Senhor Deus, o nosso Deus, Ele deu o grande exemplo de primazia a oferecer o seu Filho único para morrer por nós, quando nós não merecíamos absolutamente nada, para se tornar o primogênito em tudo, para se tornar o primogênito de todas as coisas. O nosso Deus, Ele deu o grande exemplo de primícia ao ofertar o seu único filho para nós. Agora, se o Senhor, Ele deu exemplo para nós na condição de pobre, miserável, pecador, reconhecendo que Ele fez esse ato de primazia por nós, que não merecíamos absolutamente nada, quando nós recebemos essa revelação de primícias, de primazia, o que iremos oferecer a Ele? O que iremos devolver a Ele? A não ser a primícia de tudo aquilo que nos pertence, em favor de tudo aquilo que Ele fez por nós.
Quantos estão entendendo? Levanta a mão e diga amém. Queridos, devemos seguir o exemplo de Abraão, que no momento de prova estava disposto a sacrificar seu filho, seu único filho, o filho da promessa, como primícias, como primazia ao Senhor. Abraão, o nosso pai da fé, ele deu esse grande exemplo. É interessante. Agora, se você tem 10 sementes, na sua mão, você tem 10 sementes. Eu pergunto para você, qual é a primícia dessas 10 sementes? A primeira semente. Se você tem 7 sementes na sua mão, qual é a primícia dessas 7 sementes? A primeira. Se você tem 5 sementes na sua mão, qual é a primícia dessas 5 sementes? Se você tem somente 3 sementes na sua mão, eu pergunto para você, qual é a primícia dessas 3 sementes? Mas se você tem somente uma semente na sua mão, mais uma vez eu pergunto para você, qual é a primícia dessa única semente? É a única, é a primeira. Agora você imagina, Deus, ele tinha somente uma semente e ofereceu como primícias para você. Abraão, ele não tinha a Bíblia. Abraão, ele não tinha ninguém que explicasse isso para ele, mas ele recebeu uma revelação. Quem está recebendo essa revelação do Espírito Santo de Deus? Amém? Glória a Deus. Agora, para receber essa transferência, precisamos adotar 3 valores importantes. 3 valores estabelecidos. Número 1, generosidade. Diga, generosidade. O que é generosidade? É ser liberal. Ser liberal no tocante às primícias, ao dízimo, à oferta. Ser liberal em todo tipo de divertimento que envolva o engrandecimento do reino de Deus. Isso é generosidade. Ter um coração generoso para ajudar a obra do Senhor. A Bíblia diz, ajudar o órfão, a viúva, ao próximo, aquele que precisa. Ser generoso para com todos. A Bíblia fala sobre isso, sobre a generosidade. Número 2, contentamento. Diga, contentamento. Contentamento é viver tranquilo com aquilo que é suficiente para você viver. Contentamento. Contentamento não é conformismo. Contentamento não é comodismo. Não é nada disso. Contentamento não é preguiça. Porque tem gente que diz mesmo assim, não, para me viver eu não preciso de muito não. Eu só vou trabalhar um pouco para me ter um pouco para me sobreviver. Ele não quer dizer que ele é preguiçoso. Ou então, aquela pessoa que ela é conformada. Isso não é para mim, esse emprego, esse negócio não é para mim. Vai tomar muito tempo. Eu não tenho tempo para isso. Contentamento é você ter em abundância, mas saber que você não vive em função daquilo que você tem. Contentamento, você não vai querer esbanjar, sempre está trocando de roupa, e roupa de
de grife, as roupas mais caras do mundo, só para mostrar para a sociedade, para o meio que você vive, ou então está trocando sempre de carro. Não é isso que Deus quer. Contentamento é você viver bem, é você viver tranquilo. E daquilo que você precisa, você tem um bom depósito para dizer, não, eu posso isso. Mas eu não tenho porque eu não quero, eu não preciso, eu necessito. Eu uma certa vez, alguns anos atrás, nesses programas evangélicos de prosperidade que passa na televisão, eu creio que há uns 7, 8 anos atrás, à noite, lá por volta da meia-noite, eu estava em casa, e alguém estava dando um exemplo de prosperidade. E essa pessoa era entrevistada por um pastor, e aquele pastor perguntava, você está arrebentando? Era essa a palavra, você está arrebentando? Não, estou arrebentando. Olha, e ela começou a dizer, eu tinha um Fusquinha, agora eu tenho um carro, carro novo, não, mas deixa eu terminar de falar, eu tenho um carro para cada dia. Um carro para cada dia, e todo carro é importado. Então, contentamento não é ostentação, não é isso que Deus quer. Você faz parte, querido, de uma igreja que, apesar de eu estar falando de riqueza, de transferência de riqueza e de prosperidade, mas você faz parte de uma igreja que nós não acreditamos naquele negócio de toma lá e dá cá, nessa negociata. Como eu falei no início, nós queremos ensinar princípios da palavra de Deus para que você viva bem e possa investir no reino de Deus. Terceiro, sabedoria. Sabedoria para quê? Diga sabedoria. Sabedoria para gerenciar finanças, para multiplicação e aumento no reino de Deus. Deus quer que você tenha, para você ter sabedoria, para gerenciar, para ser um mordomo, para ser um administrador daquilo que Deus tem te dado, para que você possa investir no reino de Deus. Quem é cidadão do reino de Deus aqui? Nós nascemos para investir aonde? No reino de Deus. A nossa vida financeira, nós temos para investir no reino de Deus. Precisamos ter essa sabedoria, foi isso que Salomão pediu. Ele não queria outra coisa a não ser o quê? A não ser ter sabedoria para administrar. Porque muitos quebram, porque muitos vão à bancarrota, à falência, porque faltou o quê? Sabedoria. Porque aquele que recebe o seu salário e coloca aí um saquetel furado, como diz o profeta Ageu, e aí sempre está devendo, sempre está em débito com o cartão. Por quê? Porque faltou sabedoria para administrar seus recursos, seus bens, aquilo que Deus tem dado para ele. Segundo o doutor Morris Cerullo, no seu livro A Última Grande Transferência de Riqueza, ele escreveu que já houve 3 grandes transferências de riqueza na Bíblia. E também, claro, para me compartilhar isso com você, eu não só li uma boa parte do livro do Morris Cerullo, mas também alguma coisa escrito pelo Peter Wagner, que também é um escritor contemporâneo que tem muita influência os seus escritos e sua literatura evangélica. Então vamos lá. O doutor Morris Cerullo, ele diz que
já houve 3 grandes transferências de riqueza. E a gente vai ver na Bíblia. Aliás, nós não vamos abrir a Bíblia, mas vamos mostrar. A transferência número 1, a transferência de riqueza do Egito para as mãos de José. Você sabe muito bem a história de José do Egito. José do Egito, ele era um hebreu. E você viu o que aconteceu? Seus irmãos venderam ele como escravo para os mercadores midianitas. Os midianitas levaram ele para a feira de escravo no Egito. Potifar comprou aquele escravo hebreu e levou para ser um escravo na sua casa. E rapidamente José, ele foi colocado como o administrador da casa de Potifar. E a casa de Potifar começou a prosperar. A mulher de Potifar, vendo que José era um rapaz formoso, inteligente, ela partiu para cima dele, e ele, por amor e temor a Deus, ao Deus que ele servia, ele fugiu. E aí ela foi contar uma história para seu esposo. José acabou no cárcere, acabou na prisão, e de lá ele saiu para uma transferência maior para ser governador de todo o império do Egito. Você crê que Deus pode também fazer uma reviravolta na sua vida? Ele fez na vida desse homem, de José. Mas a gente observa algo na vida de José, que José, ele tinha um propósito. Ele não era obstinado, ele não era ganancioso, ele não queria adquirir riquezas para si, mas ele estava dentro de um grande propósito de Deus. Porque quando veio 7 anos de crise, de fome, a família de José, a parentela de José, não passou fome. Sabe por quê? Porque José estava em uma posição de destaque. Segunda transferência, a transferência de riqueza do Egito para os israelitas, conduzido por Moisés. Aquele povo que viveu 430 anos escravo, fazendo tijolo com os pés e construindo cidades e palácios para Faraó com as mãos, vivendo em extrema miséria e pobreza. Agora, Deus levanta Moisés para que ele pudesse ir lá no Egito de Faraó e libertar aquele povo, porque Deus tinha uma promessa com aquele povo. Você acredita que Deus tem uma promessa com você? Eles saíram do Egito, rumo à terra da promessa, a terra prometida. Mas antes que eles saíssem de lá, eles requereram tudo aquilo que eles tinham feito. Eles só saíram de lá quando Faraó deu tudo aquilo que pertencia a eles. A Bíblia diz que nenhuma unha ficou daquele povo, que Faraó não deu, para que eles pudessem constituir e viver uma vida abençoada na terra da promessa. E depois, consequentemente, aquelas riquezas, aquele ouro, aquela prata, os tesouros que eles trouxeram de lá, puderam aplicar na construção do tabernáculo do Senhor. Terceira transferência de riquezas, a transferência de riqueza do mundo para Salomão. Aqui, na época de Salomão, aconteceu o apogeu da nação de Israel, do reinado de poder e grande glória, em que todo mundo, todos os reis da terra, a Bíblia cita a rainha de Sabá,
ela veio da África para trazer tesouro e riqueza para Salomão. Houve uma transferência de riqueza para que Salomão pudesse construir o templo do Senhor, que se tornou uma das 8ª maravilhas do mundo antigo. Agora, preste atenção, e haverá mais uma grande transferência nos últimos dias. E esta grande transferência de riqueza é para quem? É para a igreja do Senhor Jesus, no qual eu e você fazemos parte. Amém? E essa grande transferência de riqueza é para que você invista pesado no cumprimento da grande comissão. Em Mateus 24:14, Mateus 24:14, diz a palavra do Senhor: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho às nações, então virá o fim. Queridos, quantos que estão aqui querem que Jesus venha? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa, Jesus só virá quando o evangelho do reino de Deus, quando o evangelho do reino de Deus ser pregado a todo mundo como testemunho, a todas as nações da terra. Eu pergunto para você, todas as nações já ouviram falar de Jesus? Sim ou não? Não. Tem muita gente hoje que não conhece o evangelho do Senhor Jesus. Agora você entende porque Deus, Ele quer fazer uma transferência de riqueza para você, para que você possa investir na obra, no reino de Deus, para propagação do evangelho. Aqui mesmo na Amazônia, se a gente olhar para os nossos missionários, se a gente pegar o último relatório da Missão Paz, a gente vai ver que tem muitas comunidades ribeirinhas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho. Na nossa nação, no mundo que nós vivemos hoje, então precisa fazer muita coisa. Olha o que diz Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos, então Jesus disse a seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Você faz parte de uma igreja que está dentro dessa grande comissão. Você não pode ficar de braços cruzados. Você não pode ficar reclamando da crise se existem promessas na Bíblia para você. Você não pode ficar sentado em cima de tudo aquilo que Deus tem te dado e você dizer mesmo assim, é meu, é meu, é meu, é meu, e você se esquece que é dele, até a sua própria vida pertence a ele. Nós precisamos ser inteligentes de tudo aquilo que nós temos em função do reino de Deus. Dia 2 de fevereiro do próximo ano, irá sair uma equipe daqui, dessa igreja, de 120 irmãos, cerca de 120 irmãos. Uns são financiados, irão com a sua oferta, outros estarão deixando tudo o que tem aqui para começar uma vida de fé. Agora, todos aqueles que vão, eles não vão pensando, eu creio nisso, porque nós já tivemos reunião,
já levamos eles, já fizemos jejum. Pastor Geraldo já deu palavra para eles, que ninguém está indo para São Paulo em se dar bem. Dizer, não, vou chegar lá na capital paulista e o meu alvo é arrumar um grande emprego. O meu alvo é chegar lá porque São Paulo é o espelho para o Brasil e também para o mundo, é uma porta aberta. E lá eu estou mais perto para ser um ator de novela. Ou para ser um jogador de futebol do time campeão, que é do Brasil, que é lá de São Paulo. Porque São Paulo é a terra das oportunidades. Mas os 120 que vão daqui para lá, eles vão com um foco de ganhar aquela metrópole para Jesus. E de lá muitos sairão para estados brasileiros, para cidades grandes. E outros também até para outras nações. Você faz parte dessa igreja. Essa igreja está dentro da grande comissão do Senhor. Eu me lembro há 9, 10 anos atrás, há 10 anos, por aí, 9, 10 anos, quando foi a equipe daqui para Fortaleza. E quando a equipe saiu, a igreja ficou responsável pela folha de pagamento daqueles irmãos. Por anos, primeiro ano integral, o segundo ano, talvez até o terceiro, quarto ano, não sei bem. Aí depois que foi entrando lá e foi diminuindo, transicionando até hoje, graças a Deus, eles já têm a oferta deles de lá de Fortaleza. Mas no início aqui, quando fazia o fechamento do caixa mensal, fechava no vermelho. Queridos, nós não estamos em crise, estamos em... E nós do presbitério, nós pastores, juntamente com a liderança da igreja, a nossa oração é essa, que não vai faltar, pelo contrário, vai ter até para dar muito mais em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor não está passando por crise. A crise está lá em Brasília, a crise está lá no ímpio, mas aqui dentro a bênção, a prosperidade em nome de Jesus. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Ninguém aqui envia uma família para passar fome lá em São Paulo, ou em qualquer lugar que seja. Nós enviamos calçados, com uma boa oferta. E, aliás, nós não enviamos uma semente, mas nós já enviamos uma grande árvore frondosa que está dando muitos frutos. É isso que fazemos. E é isso que queremos continuar fazendo. Sabe por quê? Porque aqui há provisão do Senhor. Amém? Aqui há provisão do Senhor. A crise vai passar muito longe, mas aqui não. A crise vai passar muito longe da sua casa. A crise vai passar muito longe da sua empresa. Creia nisso em nome de Jesus. Se entrou na sua empresa, se entrou na sua casa, se entrou na sua vida, é porque você deixou uma porta ou uma janela aberta. Ou uma brecha aberta. E hoje nós vamos fazer uma aliança, que essa porta, que essa janela, que essa brecha vai ser fechada em nome de Jesus. E não vai vazar a bênção do Senhor, em nome de Jesus.
Quem estará preparado para receber esta última grande transferência de riquezas? Aquele que sonha os sonhos de Deus. Você tá sonhando os seus sonhos? Olha, José, ele compartilhava seus sonhos. Uma vez ele reuniu com a família lá estava reunida no culto doméstico. Ele disse assim: olha, eu tive um sonho. O meu sonho era o seguinte, que a gente estava no meio do campo, colhendo os feixes de trigo, e aí o meu feixe estava bem no meio, e os 11 feixes que estavam ao redor, eles se inclinavam para o meu feixe. E os irmãos de José olharam para ele e disseram: você pensa que vai mandar em nós? Vai governar sobre nós? Não, nós não queremos isso. Nunca isso vai acontecer. Aí José disse: eu só estou compartilhando um sonho. Deixa eu compartilhar outro sonho. Eu sonhei também que o sol e a lua e também 11 estrelas se inclinavam para mim. Ser um sonhador, para com isso, isso nunca vai acontecer. Eu quero te falar uma coisa: se você sonha os sonhos de Deus, vai acontecer, vai se concretizar na tua vida em nome de Jesus, porque você não está pensando no seu reino, no seu pirão primeiro, você está pensando no reino de Deus, na expansão do reino de Deus até a última fronteira, em nome de Jesus. Sonha. Quem estará preparado para receber essa última grande transferência de riquezas? Aquele que entra no destino de Deus. Deus tem um propósito, queridos. O propósito de Deus não será frustrado, irá se cumprir. Por isso que nós temos que entrar dentro do destino de Deus. Por isso que nós temos que embarcar dentro do propósito de Deus. E aí eu vou te falar uma coisa: quando você está dentro, nada feito. Você esqueceu de tudo que está lá fora. Você canaliza tudo para o reino. Para o reino. É o propósito de Deus. É aquilo que Ele quer. Quem estará preparado para receber esta última grande transferência de riquezas? Aquele que é leal a Ele. Aquele que é fiel a Ele. Eu não vou abrir mão do meu chamado. Eu não vou abrir mão do propósito de Deus. Eu serei fiel, sempre fiel. E você sempre encontrado fiel. É isso que Deus quer. Passe o que passar, foi isso que aconteceu com José. Todas as provas, cisterna, buraco, escravidão, cárcere, mas ele não desistia. Ele poderia reclamar, ele poderia dizer: Deus se esqueceu de mim, está vendo esse problema, essa crise, essa situação que eu estou passando? Ele cantava um cântico: serei fiel ao meu Jesus, serei fiel, serei fiel. Aquele que não abre mão. Não, eu não vou desistir. Eu não sei qual é o deserto que você tem passado. Eu não sei que luta você tem passado nessa área financeira. Mas seja leal, seja fiel. Eu vou falar 3 coisas aqui, que tem nesse envelope. E você vai dizer: tô dentro. Amém? A primeira, primícias. Segunda, dízimo. Terceira, oferta. É isso que Deus quer. Fidelidade, compromisso, primazia a Ele.
Quem estará preparado para receber esta última grande transferência de riquezas? Aquele que dá primazia a ele. Aquele que coloca em primeiro lugar a ele. A gente estava aqui orando pela manhã, de manhã, vários pastores, obreiros, irmãos, que sempre estão nos apoiando no culto. Domingo, o dia do Senhor. Que privilégio, olha só. Que privilégio. Que privilégio. Pastor Geraldo, eu sinceramente eu tenho saudade dos 7 cultos aqui. Eu falo com toda a sinceridade porque eu falei para minha esposa que eu disse, o domingo é separado para o Senhor. Ela sabe muito bem. E aí quando o pastor Geraldo, ele está vendo junto com o presbitério, sobre o culto das 3, para a gente levar o das 3 daqui, os das 3 de todos os núcleos, para a catedral, também com os ônibus, para o culto das 17, lá na catedral, para ter 2 cultos. Eu te falo com toda a sinceridade, se for feito isso, eu vou sentir muita saudade do culto das 3. Mas eu sei que é por um breve período de tempo, se acontecer. Não sei, o Espírito Santo vai dar direção aí para o presbitério, para a nossa liderança. Mas eu vou te falar uma coisa, a gente vai voltar a fazer culto o dia todo aqui, porque nós vamos ganhar esta cidade para o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, a gente tem que estar dentro dentro do propósito de Deus, dentro do destino de Deus. Ninguém vai nos tirar disso, absolutamente nada. Não é crise, não é situação que se agiganta, não é, sei lá, qualquer coisa que venha porventura ocorrer na sua vida. Você está dentro. Fidelidade, lealdade, compromisso com Ele, dando sempre o melhor para Ele, a primazia para Ele. O Senhor, quando disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele estava naquela posição de conformismo. Um senhor de idade, casado, sem filhos, sem absolutamente nada, talvez esperando a morte, mas o Senhor desafiou ele. Quem crê que o Senhor está te desafiando nesse culto de celebração? E ele saiu, ele foi para o Egito. Lá no Egito, Deus começou a abençoar a vida dele. Quando ele saiu de lá do Egito, ele já era um homem próspero. E quem estava com ele, seu sobrinho também, começou a prosperar. Tanto que os empregados deles começaram a ter contenda, e Abraão chamou o sobrinho dele e disse, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para qualquer lado, eu vou para outro lado. E o sobrinho de Abraão, riquíssimo, ele escolheu para ir no caminho que levava para a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele olhou para as coisas terrenas, para as coisas passageiras desse mundo, enquanto que Abraão, ele seguiu seu destino, fazer a vontade de Deus. E houve a guerra dos reis, dos 4 reis. E sabe quem foi levado cativo? Com toda a riqueza? O sobrinho de Abraão. E quando ele estava lá, escravo, sem nada, porque tinha tomado tudo dele, ele falou para Abraão. Abraão foi lá fazer guerra com esses reis, libertou o seu sobrinho. E assim foi a trajetória de Abraão, ele sendo leal e fiel a Deus. Até quando não existia alguém para falar para ele sobre dízimo, mas apareceu o sacerdote Melquisedeque e ele deu o dízimo. Antes de lei, antes de existir a lei, mas já existia o princípio de dizimar, de entregar o melhor para Deus. E a gente vê também na vida do filho de Abraão. Isaque,
ele começou a cavar poços, em lugar que não dava água, e começou a jorrar, lá nas terras dos filisteus, ao ponto dos filisteus falarem: rapaz, sai daqui, você é rico demais, está impedindo que nós sejamos prósperos. A vida de a vida de Jacó não foi diferente. Eu estou falando dos patriarcas. Jacó, você sabe muito bem a origem de Jacó, a situação que ele nasceu, os problemas que ele tinha. E ele saiu, foi lá viver com o seu tio, morar com o seu tio Labão. E trabalhava que nem um desgraçado. E não tinha nada. Até que um dia ele começou a sonhar os sonhos de Deus. Está dentro do destino, do propósito do Senhor. Aí tudo mudou na vida dele. Exatamente isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. Como entregar as primícias? Rapidamente aqui. Hoje vivemos numa cultura de trabalho diferente, onde a maioria das pessoas não extrai os frutos da terra ou do gado para separar as primícias como era feito antigamente. Aconselha-se dividirmos o salário, que é um ganho mensal, em 30 avos, e entregarmos o ganho equivalente ao primeiro dia de trabalho. Ou seja, você pega a sua renda bruta do mês, porque hoje todos nós somos, recebemos o nosso pagamento, aquilo que nós fazemos é através de dinheiro, remuneração. Então, como é que você vai entregar suas primícias? Se você faz isso mensalmente, você divide o seu ganho bruto por 30 e aí você separa o primeiro, que é o dízimo. Primeira parte que é as primícias. A primeira parte que é as primícias. Onde devemos entregar nossas primícias? Onde sempre entregamos nossos dízimos e ofertas. Onde é que você entrega os seus dízimos e as ofertas? Na igreja local, onde congregamos e recebemos o alimento espiritual.